O que faz alguém mudar de trabalhador de escritório bem educado ao desequilibrado, sanguinário matador de pessoas? Tudo que você precisa é ser trancado no prédio com uma bomba na sua cabeça que vai explodir se você não matar todos que você conhece. Mas se todos com quem você trabalhou também tem que matar, como vai sobreviver? É por isso que você não sobreviveria a The Belko Experiment. Começaremos em Bogotá, Colômbia, nas portas das indústrias Belko. Encontramos alguns dos funcionários dentro do prédio. Wendell está atormentando sua atraente colega de trabalho. Leandra pega se pegando com Mike. E Marty está fumando no banheiro. Na superfície, tudo parece bastante normal, mas os detalhes são preocupantes. Em algum lugar, um grupo de pessoas está secretamente assistindo todos os funcionários da Belko. Alguma coisa já parece estranha em toda essa situação. O edifício está muito longe de qualquer entrada ou cidade, e a equipe de segurança ignora todos que trabalham lá, e ninguém parece saber o que está acontecendo, ou o porquê. Para ser justo, Bogotá tem uma história de ser uma das cidades mais perigosas do mundo. Então, embora possa ser preocupante, eu não ficaria surpreso, mas eu definitivamente tentaria descobrir o nome da empresa de segurança. Esses caras não têm crachás dos militares ou da polícia, então quem são eles? Você precisa de respostas. Então, até que eles te digam, cancele o dia de trabalho e descubra o que está acontecendo. Um dos funcionários, Mike, avista um dos guardas indo para um hangar próximo e fala com a segurança para descobrir quem são esses caras. Ivan não sabe. Eles apareceram um dia logo após um e-mail enviado para toda a empresa. É quando chega um anúncio no alto-falante. Por favor, pare e me dê toda a sua atenção. Mate 2 de seus colegas de trabalho dentro da próxima meia hora. Se não houver 2 cadáveres no prédio dentro de 30 minutos, você enfrentará as consequências. Ninguém sabe o que está acontecendo e estão rindo ou pouco se importando. O que eu não faria, porque isso seria estúpido. Se isso é verdadeiro ou falso, você deve se preparar para os 2 resultados. Alguém invadiu o sistema de comunicação de um edifício financiado pelo governo, cortou as linhas telefônicas do escritório e ameaçou os funcionários de lá. Ninguém aqui está tentando descobrir como matar 2 pessoas e muito provavelmente você também não. Seria mais natural tentar descobrir quem enviou a mensagem e por quê, mas não vai ajudar. Você está mais seguro em assumir que isso é real e sair do prédio. Mas esse não é o seu primeiro instinto. É exatamente por isso que você não sobreviveria. De repente, o prédio fica bloqueado por fora por essas grossas folhas de metal, tapando as janelas e bloqueando a entrada do saguão, bloqueando qualquer sinal, Wi-Fi, celular ou outro. Em pânico, todos no prédio seguem para o andar térreo para tentar sair, mas eles estão trancados. Barry, o diretor de operações, faz com que todos se acalmem, explicando que ele acha que o prédio foi hackeado. Eu sempre aconselharia a assumir o cargo de líder, porque há muitas vantagens. Os líderes podem escolher quem vive ou morre. Eles também não são suscetíveis de serem sacrificados, porque as pessoas os veem como valiosos para o grupo. Eles podem fazer com que as pessoas cumpram os seus planos, seja para obter ajuda, escapar ou sacrificar alguém. Tentando sair, Lon e Bud, os 2 homens de manutenção, tentam queimar a barricada usando maçarico, mas não funciona. O metal nem mesmo aquece. Parece bem claro que isso é mais do que apenas um hack, ou pelo menos é o que Mike diz a Barry. As barricadas parecem que foram feitas para manter as pessoas dentro, e não pode ser coincidência que há novos guardas hoje que estão no hangar próximo. Alguns funcionários decidem subir no telhado, não conseguem nenhuma recepção, mas encontram Matt e Chad, 2 maconheiros que são totalmente inúteis. Um dos técnicos tenta chamar a atenção do guarda lá embaixo, que os ignora completamente, tomando seu chá como um idiota. Matt acha que isso é apenas um teste e não leva isso a sério, até que a cabeça de alguém explode. Os trabalhadores acham que é um tiroteio e começam a correr, mas olhando para as feridas de perto, suas cabeças explodiram de dentro para fora. Mike de repente percebe por que os moradores foram rejeitados e a razão pela qual os trabalhadores morreram é devido aos rastreadores que todos eles têm quando começaram a trabalhar para a Belko e os moradores não os têm. Como Vance disse a Danny no início do filme, esses são implantados cirurgicamente em todos os novos funcionários da Belko por razões de segurança. Mas parece muito vago pra mim. Se o empregador me mandasse colocar um chip na minha cabeça como um animal, eu caía fora. A maioria das empresas na vida real que colocam chips de radiofrequência em seus funcionários, colocam em suas mãos. Assim que a cabeça das pessoas começa a explodir,
Você tem 100% de confirmação que isso é real, e você deve começar a matar o mais rápido possível. Pegue uma arma imediatamente. Existem facas e rolos na cozinha, extintores de incêndio em todo o edifício, e chaves inglesas e martelos no porão. A maioria das pessoas pegariam a faca, mas facas têm uma chance curta e exigem um nível mais alto de habilidade em vez de balançar um martelo. Mike corre para o banheiro e corta a cabeça desesperadamente para tirar o chip, mas a voz dá a ele 10 segundos para tirar o que ele está fazendo. Michael Matt, abaixe a faca imediatamente, ou vamos detonar o explosivo. Ele fica sem tempo e só parar no último segundo. É uma boa ideia em teoria, porém tem muitos problemas na prática. Independentemente de você ter ou não ajuda, é improvável que você saiba por onde começar a cortar. Existem nervos, tendões e artérias que, se cortado, pode ferir fatalmente qualquer fulano tentando brincar de médico. Terry e Vines encontram câmeras escondidas pelo escritório e são contados pela voz que eles precisam deixar elas em paz. Barry pede a Ivan, o guarda, as chaves do arsenal, que diz não, mesmo quando Barry fala que é ele que manda. Ivan responde com um não. Eu me demito, ficando com as chaves do arsenal para si mesmo. A voz volta para contar a todos. Existem atualmente 76 de vocês no prédio. Em 2 horas, se 30 de vocês não estiverem mortos, acabaremos com 60 vidas. Comecem. É o caos total. Algumas pessoas vão pegar armas com Wendell, enquanto outros procuram um lugar para se esconder. Agora, dando crédito onde crédito é merecido, procurar armas antes de todos garante um bônus inicial nessa coisa toda. Facas, rolos, machados de incêndio, canetas, tesouras, vassouras, canecas de café. Se não para matar, pelo menos para a autodefesa. Por outro lado, esconder é a melhor maneira para se proteger sem recorrer à violência. Pessoalmente, eu me esconderia no escritório de Vines, porque é a única sala do prédio que não é cercada por paredes de vidro. Caso contrário, eu procuraria quaisquer poços de ventilação onde eu poderia me esconder. Mert aciona o alarme de incêndio, e todo mundo está pirando. Ativar o alarme de incêndio para chamar ajuda é algo inteligente a se fazer, mas os alarmes de Belko estão em um sistema fechado, não está conectado ao corpo de bombeiros. Então nenhuma chamada seria completada, tornando isso completamente inútil. Os homens de manutenção vão para o porão para consertar o ar-condicionado, e Lonnie está perdendo a cabeça. Mesmo quando Bud tenta acalmá-lo, Lonnie ataca e mata Bud, acertando sua cabeça com uma chave inglesa. Deveria ter trazido aquela flecha, Wondu. Matar pessoas é um mal necessário para sobreviver. Danny descobre isso rapidamente enquanto é atacado por Lonnie, mas ela consegue matá-lo, empurrando-o para essas 3 vigas saindo da parede. Eu não vejo isso acontecendo. Ela é muito menor do que ele e seria facilmente dominada por ele, mesmo se ela corresse. Ele a alcançaria porque normalmente os homens são mais fortes e rápidos do que as mulheres. Ela não sobreviveria a isso, nem você. Ao mesmo tempo, os funcionários de cima estão tendo suas próprias diferenças. Por um lado temos Mike, dizendo que ninguém precisa matar ninguém. E o outro é Barry, que está claramente do lado de matar pessoas. Já está claro para todos que Barry está um pouco sedento de sangue e planejando pegar as armas do arsenal. Podemos usar isso a nosso favor preparando nosso próprio time de matar. Eles vão lutar para sobreviver. Nossa equipe vai perder mais pessoas, mas Barry e os meninos vão se ferrar também. Mike e Leandra notam que o maçarico de lobby sumiu. Eles descobrem que está sendo usado pelo pessoal de Barry para abrir o arsenal. Mike acha que isso é uma má ideia. Todos estariam muito mais seguros se não pegarem as armas. Então Ivan segura sua arma e exige que eles parem. E só guarda a pistola quando Mike o acalma, tirando dele. Mike atira para arrebentar a mangueira do maçarico. O que Mike fez foi meio estúpido. Só deixou claro para Barry que Mike é um inimigo e agora o primeiro em sua lista de mortes. Ele poderia ter usado a situação a seu favor, ao não interferir e deixar as coisas acontecerem. Ivan provavelmente teria atirado neles se eles não parassem de queimar a fechadura, o que significa que você só tem um maníaco armado em vez de 3. Há 2 coisas que você poderia fazer. O primeiro seria livrar-se das chaves do arsenal e jogá-las do telhado do prédio onde ninguém vai pegar. A outra opção é juntar-se e oferecer ajuda, dizendo a eles que você mudou de ideia e concorda com o plano. Nós não apenas ganhamos a confiança da tripulação de Barry, mas também recebemos proteção das pessoas mais perigosas do edifício. Mike e seus colegas de trabalho tentam pendurar faixas, mas os guardas lá embaixo começam a atirar neles. Na segunda vez que eles tentam, um dos caras leva um tiro e a voz anuncia que eles devem parar, ou então morrerão. Essa é a outra opção falha que realmente não foi bem pensada. Eles colocaram a mensagem à pista de todas as pessoas que podem matá-los.
Se pendurar faixas fosse realmente uma estratégia vencedora, deveríamos pendurar do outro lado do prédio. A melhor solução é pegar um monte de coisas e fazer uma fogueira. Os guardas nem seriam capazes de apagá-lo e seria claramente visto por qualquer pessoa de muito mais longe. Quando o fogo for grande o suficiente, seria impossível apagar. Barry e sua equipe os emboscam na escada, nocauteando Mike, matando Ivan e levando Leandra junto com as chaves do arsenal. De dentro tem armas e munições o suficiente para todos os 5. Eles cercam todos os funcionários do prédio, levando-os para o saguão e começam a classificá-los em grupos, poupando aqueles com filhos e sacrificando pessoas com mais de 60 anos. Mas Barry percebe que não há idosos suficientes para atingir a cota de 30 mortes, então ele começa a adicionar pessoas aleatoriamente, incluindo Leandra e Mike. Eu ainda estaria trabalhando com Barry porque não há chance de sermos sacrificados. Para ganhar a confiança, eu usaria Maquiavel aqui e sugerir a escolha de qualquer pessoa com deficiência, que eram maus funcionários ou todo o departamento de recursos humanos. Não se preocupe, eles merecem. Eles alinham todos para executá-los, mas eles não percebem que alguém está faltando. Escondido no porão, Danny tem um plano. Assim que Mike está prestes a ser morto, Danny desliga o disjuntor e apaga todas as luzes. As pessoas imediatamente começam a sair correndo de lá. Os pistoleiros se espalharam pelo prédio, mas então a situação muda. Kate morre tentando ligar a energia novamente. Benjamin é morto por Mike e essa mulher. E Leandra remove uma lâmina do cortador de papel e tira os sapatos, colocando eles em uma mesa, enquanto se esconde em outra. Quando Terry entra, ele se distrai com os sapatos, dando a ela tempo suficiente para cortar sua mão. Eu teria matado Terry, não só por ele ter tentado me matar, mas pelo benefício adicional de nos aproximar da contagem de 30 mortes. Agora, uma palavra de conselho para qualquer mulher lá fora: tire seus sapatos. A menos que você seja senhora de Jurassic World, você não será capaz de andar com eles. Eles também são muito barulhentos e mover-se silenciosamente é uma boa vantagem de ter nessa situação. Vocês chegaram no fim com um corpo faltando. Lamentamos informá-lo que 31 funcionários adicionais serão eliminados. As cabeças começam a explodir em todos os lugares. E quando a poeira finalmente baixar, as regras mudam repentinamente. Em 1 hora, quem quer que tenha matado mais pessoas terá permissão para viver. A contagem atual é a seguinte: Barry Norris, 11 mortes. Wendell Dux, 7 mortes. Vincent Augustino, 1 morte. Daniel Vinkins, 1 morte. Esconder pode ter nos levado até aqui, mas agora só vai te matar. Agora é a hora de caçar pessoas, atirando ou atacando o que encontrar pela frente. Quando matar significa sobreviver, ninguém é confiável. Então eu me recusaria a ajudar a qualquer pessoa. Uma estratégia que Wendell usa para matar 4 pessoas em uma cabine de banheiro. Enquanto Barry sobe o elevador, ele começa a ouvir ruídos vindos de cima. Ele atira pela escotilha, mas Danny tropeça e cai em uma saliência, deixando para trás Roberto, que morre esmagado pelo teto. Usar um elevador é um risco nessa situação. Não há onde se esconder se alguém te vê e existem apenas 2 saídas. Com isso dito, eu só usaria se estivesse me escondendo no topo do elevador com uma arma. Dessa forma, se alguém encontrasse, eu poderia atacá-los como Batman, tornando mais fácil matar alguém. Leandra encontra Mert Jet cavando na cabeça das pessoas que foram baleadas, retirando os rastreadores não detonados. Eles planejam usá-los para abrir um buraco no metal que bloqueia a entrada de lobby. Na verdade, é uma ideia muito inteligente. Leandra, porém, tem uma péssima ideia enquanto ela usa o sistema de comunicação para dizer a Mike para encontrá-la no primeiro andar, permitindo que todos saibam onde ela estará. Não faça isso. Qualquer pessoa no prédio sabe aonde fica a sala de comunicação e pode descobrir onde você está. Algo que é extremamente perigoso em um prédio fechado. O que você deveria fazer é ficar fora de vista e matar silenciosamente quantas pessoas você puder, como John McClane. Leandra encontra Wendell fatiando o rosto de alguém com um cutelo. Eles iniciam um tiroteio, deixando os 2 sem munição. Abaixando-se atrás de uma mesa, ela se protege enquanto ele mata os 2 drogados. Leandra quase não consegue imobilizá-lo e corta seu rosto com um machado. Há muitas maneiras disso dar errado para ela. Ela é muito leve para imobilizá-lo e um golpe de machado tem um longo recuo. Então ele seria capaz de sair debaixo dela e assumir o controle da situação. Mike encontra Leandra lá embaixo, onde ela dá a ele as bombas. E então Vice entra e joga um monte de coquetéis molotov neles, queimando outro colega de trabalho até a morte. Coquetéis molotov são simples de fazer e bem mortais, mas jogá-los de um espaço aberto não é muito eficaz. Eu os teria perseguido até a escada, onde há menos espaço para desviar deles. Leandra e Mike sobem as escadas para fugir, mas encontram Barry, que atira neles. Eles dão meia volta quando Barry mata Vice e depois mata Danny.
Mike se esconde dentro de um armário com Leandra, que morre de hemorragia. Quando Barry aparece, Mike sai correndo do armário e ataca Barry, mas está claro que ele está em desvantagem. Força bruta não funciona aqui, então Mike precisa lutar com inteligência. Barry tem mais experiência, mais treinamento e uma arma, então é melhor esperar que Barry se distraia, fique fora do campo de visão e ataque por trás. Se tratar de uma briga, esta é uma luta na qual você provavelmente não sobreviverá. Barry tem experiência em combate enquanto Mike não, e fisicamente é mais fraco. Pura sorte é a única razão por que Mike saiu vivo daqui. Encontrar um porta-Durex convenientemente ao alcance é incrivelmente improvável, e é o que Mike usa para destruir o rosto de seu chefe. Leva apenas alguns golpes, mas Barry morre e Mike é arrastado para fora do prédio, enquanto a voz parabeniza por sua vitória. Ele foi levado para um hangar próximo, onde ele finalmente conhece o homem por trás da voz. Esse cara diz a ele que tudo isso fazia parte de um experimento social internacional. Mike está farto disso e joga uma bomba na voz. Ele colocou alguns rastreadores nos bolsos dos dois guardas e da própria voz. Mike corre para o painel de comando e começa a ligar os interruptores. Honestamente, essa é a melhor e mais inteligente jogada em todo o filme, mas você definitivamente não sobreviveria. Esses soldados de artilharia te encheriam de balas assim que você começou a correr. Saindo do hangar, Mike agora está livre ou não? Ele ainda está sendo observado por um outro conjunto de câmeras junto com as toneladas de pessoas que estão sendo monitoradas da mesma sala. As transmissões vêm de diferentes locais da Belco, pelo mundo todo, enquanto uma voz computadorizada anuncia: fim da primeira fase, iniciando a segunda fase. Mas e você? O que você acha? Você está preparado para vencer o experimento Belco? Me conta aqui nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal e curta a playlist Como Vencer para mais vídeos como esse. Muito obrigado e até mais!